Obrigado, Gretchen. Ok, perguntas? Vamos lá, é o que esperávamos. Perguntas. Repórter, onde está o acordo do TikTok e as tarifas na China? Trump, obviamente agora a China não está exatamente animada a respeito de assinar. Nós temos um acordo com gente boa, gente rica, companhias muito ricas que vão fazer um ótimo trabalho com o TikTok. Mas nós temos que esperar para ver o que vai acontecer com a China. Está na mesa, eu acho que a China vai querer. Repórter, qual você acredita que é o jogo final com a China? Você está esperando o presidente Xi se movimentar? O que vai acontecer? Trump, olha só, por anos eles têm nos extorquido, tirado vantagem da gente, a China e outros, para ser justo. Mas com a China, esse é o grande. É só uma dessas coisas, sabe? Nós estamos ganhando 2 bilhões de dólares por dia agora, 2 bilhões por dia com tarifas. E eles estavam ganhando 2 bilhões de dólares por dia. Vamos ganhar mais. Não sei se você viu o que nós publicamos, tipo uma hora atrás. Subiu cerca de 3 mil pontos. É um recorde, não é? É um recorde? É um recorde, cavalheiros? Estão falando. Os gênios do mundo, eles entendem. O nosso país é muito forte. Nós herdamos um país muito, muito fraco, tanto economicamente, financeiramente, por causa de todas as tarifas e todos os outros países nos saqueando e nos extorquindo. E na fronteira, 21 milhões de pessoas podendo entrar, muitos eram criminosos. Mas o povo que faz isso para viver, alguns deles são muito espertos e alguns não são nada espertos. Mas esse pessoal aqui é bem esperto, o meu pessoal é inteligente, todo o meu grupo é esperto. E você fez tão bem. Eu li no outro dia, que eram milhões de pessoas entrando sob o Biden, e no nosso governo foram só 9 entrando por aquela fronteira. E era por motivos médicos, então vocês têm feito um trabalho incrível. Mas eu acho que é um dos maiores problemas. Eu nunca vi nada como isso. Fronteiras abertas, o mundo todo estava esvaziando prisões. No mundo todo, Congo, África, a Ásia, muito na América do Sul, mas não era só a América do Sul. Prisões esvaziadas. E eu já disse isso antes, lá quando estava falando com os pilotos. Mas com El Salvador tem sido incrível. Nós vamos receber ele na semana que vem e tem sido incrível. Repórter, a União Europeia assinou aumentos nas tarifas. Trump, que timing ruim. Que timing ruim para eles. O Howard Lutton, secretário do Comércio, falando, eles só ameaçaram, mas vai demorar. Trump, estou feliz que eles seguraram. Repórter, se essa era a estratégia todo o tempo, trazer eles para a mesa, por que você instruiu ou aconselhou seus assessores a dizer que não era uma negociação para segurar a linha? Trump, às vezes não é uma negociação até ser. Acontece. Eu já disse isso lá fora, você tem que ter a flexibilidade. E é isso que temos. Nós trouxemos todo mundo para sentar na mesa. Talvez não seja uma negociação, talvez não dure. Mas talvez, se eles não forem justos para nós, mas nós fomos roubados por todo mundo, essencialmente todo mundo, por 35 anos. Isso não é uma coisa nova. E o Roger Pence, que acabou de sair, ele é um grande cavalheiro, na verdade é um grande cara. E ele disse, nenhum outro presidente ia ter a coragem de fazer isso. E eu concordo, já deveria ter feito isso faz tempo. Eu comecei com a China. Eu tirei centenas de bilhões de dólares em tarifas e impostos da China no meu primeiro mandato. E tínhamos a maior economia. Estávamos 88% para cima no mercado de valores. Melhor da história do país, mas algo tinha que ser feito. Repórter, senhor presidente, obrigado. Que países vão estar negociando primeiro? Você tem algum critério? Porque, por exemplo, o Brasil e o Reino Unido, eles não têm déficits com os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um superávit com eles. Você consideraria falar ou se encontrar com Xi Jinping? Trump, claro, ele é meu amigo.
Eu gosto dele. O presidente Xi, eu gosto dele. Eu respeito ele. Mas eles não trataram o nosso país bem. Quanto aos outros países, temos o Japão está aqui, a Coreia do Sul está aqui, outros estão aqui, e estamos, pelo que eu ouvi, são mais 75. São mais 75, não é? Howard Lutnick, secretário do Comércio, diz, são tantos, e Trump diz, todo mundo quer fazer negócio, queremos fazer o que é certo para o nosso país e o que é certo para o mundo. Sabe, o mundo é importante. É o mundo, afinal de contas. Eu acho que vamos deixar muita gente muito contente. E eu acho que investir nos Estados Unidos da América será o melhor investimento que qualquer um já fez. Pergunta sobre as tarifas para farmacêuticos, indústria farmacêutica. Trump, sim, nós queremos que eles voltem para cá. Nós percebemos durante a Covid que nós não fabricávamos nossos fármacos aqui nesse país. Então eu percebi isso. E é uma grande realização. Nós tínhamos que ir para a China para conseguir fármacos, ir para outros lugares. Não vou nem dizer os nomes, mas tínhamos que ir para outros lugares. Nós não fabricávamos. E isso é porque nós deixamos as empresas saírem. E agora, se elas quiserem voltar, nós iremos colocar tarifas e todo mundo vai querer voltar. Elas vão querer voltar para cá. Eu não vou ficar dando dinheiro para eles como o Biden fez com o negócio dos chips. Deram bilhões e bilhões de dólares para empresas de chips. Deram bilhões de dólares e só vão embolsar o dinheiro, não vão investir. E a única coisa que vai trazer eles de volta para cá, como você disse, é uma barreira. 50%, 100% ou 200% que você vai ter que pagar. E se tiver que pagar isso para vir para cá, vão falar que nada, não vamos pagar, vamos construir bem aqui. E é isso que acontece. A maior empresa, a mais prestigiosa de chips no mundo, está gastando 200 a 300 bilhões de dólares. Bilhões. Pensem nisso, bilhões de dólares. Para fazer essencialmente uma imensa fábrica. Vai ser uma das maiores do mundo. E vamos fazer acontecer muito rápido. Vamos dar para eles a energia, a eletricidade, a energia que eles precisam. E vai ser aprovado pelo Lee Zeldin, um grande profissional. E vai ser aprovado bem rápido. Vão ter o zoneamento muito rápido, tudo vai acontecer em questão de meses. Repórter, você trouxe uma quantidade recorde de investimento do setor privado, 7 trilhões de dólares desde a sua eleição. Pode falar sobre como esses investimentos vão trazer um impacto positivo para as famílias comparado à economia anterior e por que a sua ordem quanto ao carvão ontem é tão importante para a manufatura? Trump. Isso está correto. Eu diria que nós temos mais de 7 trilhões de dólares de investimento agora, certo? Entrando. A Apple está entrando com 500 bilhões, outras empresas vão entrar com números massivos. Empresas do setor automotivo estão entrando. Nós nunca vimos nada como isso, talvez nas décadas de 40 ou 50 ou algo assim, mas nunca vimos nada assim. São 3 fábricas que foram canceladas no México. Nada contra o México, mas estamos a favor de nós. E esse é o meu trabalho. Não é cuidar de outros países. Mas eu quero ajudar outros países tanto quanto der, mas nós temos que cuidar da América em primeiro lugar. É sobre a América estar em primeiro lugar. Então, muitas empresas estão entrando que não estariam entrando se não tivéssemos ganhado a eleição. E aí, colocadas as tarifas, e elas estão vindo, porque quando você constrói nos Estados Unidos não tem tarifa, não vai ter que pagar nenhuma tarifa. Então, ao invés de pagar 30, 40, 50 ou 25%, talvez um pouco mais alto em algumas indústrias. Nós temos agora siderúrgicas que estão em alta. A indústria siderúrgica está bombando. Se eu não tivesse colocado tarifas sobre o aço, porque a China estava colocando quantias imensas de aço para dentro no meu primeiro mandato e eu coloquei tarifas. Mas agora as siderúrgicas vão prosperar talvez como jamais antes. Se você voltar 90 anos na nossa história, dominávamos nisso. A US Steel era tão especial e nós não queremos que ela vá para o Japão ou para qualquer outro país. E nós estamos trabalhando com eles. E eu não sei se eles precisam de dinheiro, eu vou ser sincero. Para eles é ouro, para eles é ouro. Porque se você olhar para a situação, eles têm tantas ordens chegando para comprar aço agora que é inacreditável. O que está acontecendo no nosso país é inacreditável.
Nós perdemos 90 mil fábricas e usinas desde o início do NAFTA, o pior acordo comercial já feito na história do mundo. Certamente na história do comércio, nunca houve um acordo comercial pior, conseguimos cancelar isso. Tivemos que ter a aprovação do Congresso. Era uma maldição desastrosa, porque você tinha que ir para o Congresso para encerrar isso, não podia só terminar ele porque era um péssimo acordo. E aí tinha gente no Congresso que não queria andar com isso, porque tinham outros motivos, talvez motivos ruins. A maioria deles nem está mais lá no Congresso. É incrível o que acontece. Eu aprecio a sua pergunta, porque é incrível. Eu acho que nunca vimos nada como isso. 7 trilhões de dólares. Na verdade, vai ser muito mais que isso, porque são lugares que nós conhecemos. 7 trilhões de dólares. Ninguém nunca ouviu falar nisso. Eu nunca vi os números do Biden, mas dá para passar um ano todo. E era peixe pequeno. Todo mundo estava saindo daqui, não estavam vindo para cá, estavam saindo. Isso significa que empregos estão saindo. Então, nós não estamos de brincadeira. Vamos tornar esse país maior do que jamais antes. Obrigado pela pergunta. Repórter, nos últimos dias nós ouvimos desse governo que não haveria pausas. Essa ideia de fazer uma pausa, isso foi nessa manhã? Você pode falar exatamente quais foram as considerações com os assessores? Trump, eu tenho pensado nos últimos dias, eu tenho falado com o Scott, com o Howard, com algumas outras pessoas que são muito profissionais. E eu acho que provavelmente tudo isso passou a funcionar bem cedo hoje de manhã. Eu escrevi a respeito. Nós não tínhamos acesso a advogados. Nós escrevemos aquilo de coração. Foi escrito de coração. E eu acho que foi bem escrito também. Foi escrito de coração. Foi escrito como algo que eu acho que foi muito positivo para o mundo e para a gente. Não queremos machucar os países que não precisam ser feridos. E todo mundo quer negociar. O único problema é que você só pode acertar de uma vez. Nós temos que cuidar deles, mas temos que cuidar do nosso país. Isso é uma coisa, nós temos conversado há alguns dias, há um tempo, e nós decidimos puxar o gatilho. Fizemos hoje e estamos felizes a respeito. Eu não sabia que teria um impacto como esse, mas é a maior disparada na história do mercado das bolsas de valores. É bastante bom. Se continuar indo, vai chegar aonde estava há 4 semanas. Mas o mercado era doente há 4 semanas. Eu não culpo as tarifas. Eu acho que as tarifas só expuseram o que já estava acontecendo. Estava doente. O Biden deixou esse pessoal se safar com assassinatos. Deixou a China tirar vantagem da gente. Tínhamos um déficit trilionário com a China. Trilionário. Então isso era só questão de tempo. Eu acho que as tarifas trouxeram o problema à tona mais rápido, expuseram o problema, mas eu acho que esse problema estava muito além das tarifas. Era um problema sistêmico e vamos curar esse problema. E talvez há uma vasta extensão, porque nós expusemos a um grande ponto. Repórter, parece que a China tomou alguns passos errados nessa negociação. O Scott Bessent estava dizendo disso antes. Eu me pergunto, você está, de alguma forma, montando uma coalizão contra a China em termos de comércio? Trump, a China, olha, eles são muito capazes. Eu não culpo a China pelo que aconteceu. Eu culpo quem estava sentado bem aqui nessa mesa, bem atrás dessa mesa, alguma outra mesa. Você pode escolher entre 7, mas eu escolhi a Resolute. Mas eu culpo o pessoal que estava sentado nessa cadeira, atrás dessa mesa, por serem estúpidos, incompetentes ou covardes, não terem coragem. Deveriam fazer isso anos atrás. Deveria ter sido feito antes do Obama, para ser sincero, não só o Biden, o Obama. Deveriam ter feito há muitos anos. Isso começou com a Organização Mundial do Comércio, que era dominada pela China. Dominada e comprada pela China. Não poderiam nem fazer, não precisavam nem fazer nada. Consideravam eles uma nação subdesenvolvida, diziam que estavam em desenvolvimento. Mas olha só, nós somos uma nação em desenvolvimento, se você pensar nisso. Olha para as nossas cidades, para o que está acontecendo. Eu acho que estamos meio que indo do marco zero aí. Também estamos nos desenvolvendo. Muitas pessoas recebem essas críticas, mas eu culpo as pessoas atrás dessa mesa do que a China. Se a China conseguisse safar
retirando bilhões e trilhões de dólares do nosso bolso, era porque o pessoal aqui era estúpido, era gente estúpida, talvez corruptos, eu não sei. Eu não sei como dá para ser tão burro. Como você vira presidente se é tão burro? Mas certamente eles não eram corajosos. E eles deixaram isso acontecer. O Japão, muitos outros países, tiraram vantagem da gente. Déficits com quase todos os países. No meu primeiro mandato eu lia sobre isso, eu lia os acordos, na verdade, e eu falava, como alguém concorda com isso? Então, certamente, eles foram durões e eles foram espertos, e você pode culpar eles, mas na verdade eu culpo quem deixou eles fazerem isso. Porque se você tem leitura nível primeira série, e você pode ler os acordos das tarifas, você vai ver que são acordos terríveis. Eu dizia, quem é que deixa isso aí ser feito para o nosso país? E talvez seja gente que não liga, talvez é gente que não é corajosa, talvez sejam pessoas que eram corruptas, eu não sei. Mas eu culpo essas pessoas mais do que eu culpo qualquer outra pessoa. Repórter, você disse que ia gostar que a União Europeia comprasse energia americana. Tem alguma coisa específica que você queria que a China fizesse? Trump, sim, você vai ouvir a respeito. Tem muita coisa que eu quero que a China faça. Mas eu vou dizer para a China quais são, não para você. Repórter, você disse no outro dia que você não concordaria com o Irã, que se eles não tivessem um acordo seria muito perigoso para ele, você tomaria ação militar? Trump, se necessário, sem dúvida, sem dúvida. Se você está falando do Irã, repórter, você está falando que você disse que esse é um processo histórico. Trump, é histórico, temos um pouco de tempo para fazer, mas não temos muito tempo, porque não vamos deixar eles terem uma bomba atômica. Mas eu quero que eles prosperem. Eu quero que eles prosperem. O Irã vai ser ótimo. Eu só não quero que eles tenham uma arma nuclear, e o Irã entende isso. Sabem, o povo iraniano é tão incrível, eles são tão espertos, uma gente muito inteligente. Sabem, eles estão numa situação complicada. O regime lá é complicado. Mas eles entendem, e os líderes entendem. E eu não estou pedindo muita coisa. É só que eles não podem ter uma bomba atômica. Eu falei isso e eu fiquei um pouco surpreso, porque quando a eleição foi fraudada, eu pensei, eles vão conseguir a arma, porque na minha época eles estavam quebrados, não tinham grana. Por causa das sanções, ninguém conseguia comprar petróleo. Fizemos isso também com a Venezuela recentemente. E vamos fazer com outros países, se tivermos que fazer. Eu quero ver a Rússia e a Ucrânia fazerem um acordo. Eles têm que fazer um acordo. Quando as escolas são explodidas e coisas negativas acontecem, como as que vocês estão ouvindo a respeito, bem, eu espero que nós façamos um acordo com a Rússia e a Ucrânia. Mas com o Irã, sim, se for necessário que forças armadas ajam, vão agir. Israel, obviamente, tem que estar bem envolvida nisso. Tem que liderar esse processo. Mas ninguém nos lidera. Nós fazemos o que nós quisermos. Repórter, qual é a data para as conversas concluírem antes de ação militar? Trump, não posso falar, mas quando você começa a conversar, você vê se está indo bem ou não. Então, quando é que vai concluir? Quando eu achar que não está indo bem. Esse é meu sentimento, vai ser o meu sentimento. Repórter, você tem planos para reduzir o número de tropas americanas na Europa ou em países da OTAN? Trump, poderia diminuir, depende, nós pagamos pelas Forças Armadas na Europa e não recebemos muito de reembolso. Na Coreia do Sul também. Pode ser uma coisa a ser discutida que isso não é relacionado ao comércio, mas pode ser discutido como parte do comércio, porque faz sentido. Os Estados Unidos querem embalar tudo num pacotão só para cada país. Sabe, vai ser simples. E temos ótimas companhias também jurídicas, ótimas firmas advocatícias. E uma das formas como nós podemos lidar com o nosso investimento em firmas de direito é usar nosso grande investimento em firmas de direito para nos representar em diferentes países. Queremos bons advogados e esses seriam os melhores do mundo, são considerados os melhores do mundo.
Presidente, duas perguntas. Quanto ao Irã, você tem algum update de quem vai estar conduzindo as conversas? O Witkoff vai estar lá no sábado para essas conversas diretamente? E sobre a China, alguns economistas estão dizendo que agora é tecnicamente como um embargo na China com tarifas de 125%. Você está preocupado com escalação além na guerra comercial com a China? Trump, não estou preocupado. Eu acho que o presidente Xi é um cara muito esperto e eu acho que nós vamos acabar fazendo um acordo muito bom para ambos. Mas, sabe, nós fomos tratados de forma tão negativa por tantos anos. Novamente, nós permitimos que isso acontecesse, fomos tão maltratados por tantos anos. Mas agora eu não espero isso. Eu acho que o presidente Xi é uma das pessoas muito espertas nesse mundo e eu acho que não dá para deixarmos isso acontecer. E somos muito poderosos. Esse país é muito poderoso. Deixa eu falar para você, é muito mais poderoso do que as pessoas compreendem. Temos armas que ninguém tem nem ideia do que são, e são as mais poderosas do mundo. Nós temos. Mais poderosas do que qualquer um pode pensar. Não é nem perto. Então, alguém... não, talvez você esteja se referindo a isso. Mas em termos de escalação básica, que é o que você falou, eu acho que o presidente Xi é um homem que sabe exatamente o que tem que ser feito. Ele é um homem muito inteligente e ele ama o país. Eu conheço ele muito bem e eu sei que é assim. Eu acho que ele vai querer chegar a um acordo e eu acho que vai acontecer. Vamos receber um telefonema em algum momento e vamos fazer a coisa disparar. Vai ser ótimo para eles, vai ser ótimo para nós, vai ser ótimo para o mundo e para a humanidade. Repórter, você tem planos de se encontrar com eles na Arábia Saudita? Trump, em algum momento, temos que chegar lá com Putin na Arábia Saudita. Mas enquanto isso, eles estão perdendo 2.500 pessoas jovens toda semana, em média. 2.500 pessoas por semana, não dá nem para conceber isso. Temos que chegar a um ponto legal rápido. Mais duas. Repórter, você vai aumentar ainda mais as tarifas na China antes deles virem para a mesa de negociação? Trump, eu não acho, eu não imagino, não acho que a gente vai ter que fazer mais. Sabe, nós calculamos com muito cuidado. Sabe, quando você fala de 100%, muita gente cobra muito mais do que isso. O Canadá cobra muito mais do que isso para os nossos fazendeiros que fazem laticínios. Muita gente cobra bem mais que 100 ou 125 nesse caso. Mas ainda é um número significativo, então eu não vejo isso escalando. Senhor repórter, você acha que alguns críticos quanto às tarifas prefeririam ver os Estados Unidos passar por turbulência do que ter sucesso só porque são políticas que vêm de você? Trump, você quer dizer, bem, muito em breve vai ser mais de 2 bilhões de dólares por dia entrando. Não é a pior coisa que eu já ouvi. Então, algumas pessoas falam isso. Mas, sabe, vamos olhar para o outro lado também. Eu acho que, como os Estados Unidos, nós temos uma obrigação de também encarar o outro lado da questão. Nós queremos o que é bom para todo mundo. É a América em primeiro lugar, mas nós também queremos garantir que esse seja um mundo que pode viver e viver feliz e tudo isso. Então, sabe, essa é a forma como eu vejo. Mas há pessoas que dizem, sabe, a forma como estamos agora, eu já estive em posições piores na minha vida do que recebendo 2 bilhões de dólares por dia e mais e mais. Muito obrigado a todos. Então, ouvimos verbos de obrigado, imprensa. Ouvimos mais uma. E se ele mudou de ideia por causa dos mercados. Trump, os mercados agora são excelentes. Os assessores berram obrigado, obrigado, imprensa, saiam, imprensa, estão meio que enxotando a imprensa. Nós vemos a câmera. Muito bem, nós vamos repercutir na sequência, então. Nós vamos repercutir na sequência a coletiva e entender um pouco mais a respeito do que o presidente americano Donald Trump estava falando agora há pouco. Hoje normalmente a gente faz 2 transmissões, uma com a coletiva de imprensa, com as coletivas de imprensa, e outra discutindo diretamente com o noticiário, com o noticioso do dia. Hoje as duas estiveram uma em cima da outra e é, de fato, a pauta do dia. Muito bem, a gente encerra em breve, mas antes eu quero repercutir com a Emanuele Coure o que a gente acabou de assistir. Eu recebo você de volta agora, então, Maru. Boa tarde. Novamente, consegue me ouvir? Te escuto, Marcos. Você me escuta? Te escuto bem. Bom, muito bem. Então, a gente acabou de ouvir a fala do presidente americano Donald Trump. Nós tivemos a tradução simultânea
E muito bem, ele estava falando, foi uma série de ordens executivas e depois, claro, todos nós esperávamos que ele falasse ainda hoje à imprensa. Bem, ele falou de uma série de questões, disse que as tarifas não devem aumentar mais, ameaçou bombardeio ao Irã. Então eu quero começar com o tópico que a gente já estava tratando anteriormente, que é o de tarifas. Quanto à China, ele não vê as coisas aumentando mais. Foi perguntado se ele achava que a China tinha tomado passos errados na negociação, ele balançou a cabeça e disse que estava aguardando eles virem para a mesa de negociação e que vai acontecer muito em breve. Enquanto isso, como a gente mostrou anteriormente, a China jurou lutar até o fim. Algum novo desdobramento? O que a gente pode pincelar do que a gente acabou de ouvir do presidente americano? Marcos, então, como a gente já estava até discutindo na sua outra live ali, é bem interessante, agora a gente vai ter que ver, realmente entender como a China vai se posicionar quanto a isso. Eu acredito que em algum dado momento eles vão ter que voltar atrás, vão ter que recuar se Donald Trump não recuar, porque para a situação da China é bem complicada, assim como a gente já debateu ali, para a China todas essas tarifas, elas são muito mais danosas do que para os Estados Unidos, porque um dos pontos que tem sido destacados por Donald Trump, inclusive para essas tarifas, é que os Estados Unidos atualmente têm um déficit comercial com a China. Então a China é muito mais dependente das exportações para os Estados Unidos, principalmente porque a economia deles é muito focada nas exportações. Então isso seria muito danoso para eles. Inclusive, retomando aqui, para quem não estava na outra live, a UBS, que é um dos maiores bancos da Suíça, publicou no ano passado um relatório onde eles destacavam que se Donald Trump impusesse 60% de tarifas, porque na época da corrida presidencial, Donald Trump disse que seriam 60% de tarifas em cima da China, só isso já reduziria pela metade o tamanho do crescimento anual do PIB da China. Então, imagine agora, com mais de 100% de tarifas. Então, creio que em algum momento, realmente, a China vai precisar dar um passo atrás se o Donald Trump não der. E até destacando uma coisa aqui que eu achei bem interessante nesses pronunciamentos, ele nas ordens executivas que o Trump assinou, foi como eles focaram algumas realmente para desenvolver de volta todo o setor militar dos Estados Unidos. Eu até anotei aqui alguns dessas ordens executivas que ele assinou que me chamaram a atenção foi restaurar a dominância. Um deles seria para restaurar a dominância militar, o outro para reestruturar o Departamento de Defesa para que ele possa se atualizar mais rápido e o outro é para que eles possam fornecer assistência aos aliados americanos de maneira mais eficaz. E tudo isso é muito interessante porque isso casa muito com a ideia das tarifas, principalmente até o que você discutiu ontem na sua live. Quem não assistiu, recomendo, ela estava muito boa, que você abordava a questão das tarifas, porque um dos pontos que você destacou foi como tudo isso seria também do interesse dos Estados Unidos para que eles possam restaurar a segurança nacional, trazer de volta as indústrias ali para dentro, e tudo isso segue nessa mesma vertente dos Estados Unidos se preparando para um conflito maior, talvez até um conflito possivelmente no futuro com a China. Então achei bem interessante eles terem destacado essa atualização do setor de defesa dos Estados Unidos, que no fim também está relacionada de uma certa forma com essa questão das tarifas e de reviver a indústria americana. Perfeito, ele falava, a gente ouviu as ordens executivas e a questão da revitalização das Forças Armadas. De forma interessante, Trump também falou agora há pouco sobre o Irã. E lembrando, há conversas nucleares agendadas por sábado. Pessoal, não é porque eu tive envolvido no roteiro aqui com a nossa equipe, mas no programa de ontem a gente também fez a cobertura especial sobre essas conversas de sábado. Se você for em vídeos aqui no canal, você vai encontrar ali um vídeo sobre as conversas Irã-Estados Unidos e um vídeo sobre China. São dois segmentos especiais que, por coincidência, a gente cobriu de forma aprofundada ontem. Eu estava na apresentação, você pode conferir. Quem ainda não conferiu, vai em vídeos aqui no canal. Aliás, quem não está inscrito, se inscreve, né, Manu? Até eu vou fazer em delicadeza aqui com o convidado para a gente fazer o convite. Mas, pô, se inscreve aqui, a gente está fazendo o nosso melhor para te trazer jornalismo internacional. Mas, mais um comentário, Manu, você estava trazendo destaques a respeito das ordens executivas, mas eu quero voltar para as perguntas que ele estava respondendo, e uma delas era a respeito da compra do TikTok. Por certo, né, eu que já trabalhei com editoria de China, você que atualmente está alocada na editoria de China aqui no Epoch Times Brasil, a gente tem feito a cobertura. Primeiro foram departamentos governamentais barrando o TikTok, depois a discussão sobre ele ser barrado nos Estados Unidos, agora debates sobre a aquisição por uma empresa americana. O Trump também amoleceu na retórica contra o TikTok porque ele teve muitos eleitores jovens e ele acredita isso. O TikTok é a maior margem de jovens para um republicano em um bom tempo. Mas queria ter um comentário a respeito disso antes da gente prosseguir, porque né, explica mais para a gente. Você vai saber melhor que eu, que está mais atualizado nessa cobertura, mas Partido Comunista Chinês como sócio, bancos de dados na China, informações
né, uma investigação, curiosamente, até... Qual era o nome do veículo? Um que trabalha como portal de fofoca aqui no Brasil também, até que o Fefito era editor no Brasil. Qual era o nome? Agora me escapa o nome do veículo, mas conseguiu informações de delatores também de que trouxe os prints de comunicações internas, informações que não deveriam estar indo para a China, estavam, e o governo chinês tinha acesso. Traz para a gente os detalhes e por que isso é preocupante da perspectiva até das leis que permitem ao regime chinês acessar esses dados. Marcos, então, primeiramente, para explicar tudo isso, eu gostaria de fazer até uma colocação aqui sobre a questão realmente da venda do TikTok, que vai já nos ajudar a compreender essa questão. Depois que o Donald Trump anunciou esse aumento de tarifas, o regime chinês disse que eles não vão mais negociar com os Estados Unidos para a venda do TikTok. No entanto, é importante a gente destacar aqui, porque eles já estavam desenrolando as negociações ali, até trazendo alguns detalhes. A ideia seria que uma empresa americana teria boa parte da porcentagem ali do TikTok e a ByteDance, que é a empresa mãe do TikTok, que é uma empresa chinesa, eles teriam apenas 10% do TikTok. Agora a gente tem esse anúncio de que o regime chinês voltou atrás, ele disse que por conta dessas tarifas não tinha clima para fazer um negócio com o governo americano. No entanto, eu vou trazer até um ponto aqui, é uma análise totalmente pessoal, mas a minha opinião sobre isso é que, na verdade, isso foi usado apenas como uma desculpa. Eu entendo que em nenhum momento o regime chinês esteve verdadeiramente interessado em vender o TikTok para os Estados Unidos. Isso porque o TikTok é uma arma do regime chinês contra o governo americano. A gente tem visto muito essa questão de como o partido tem utilizado as redes sociais para influenciar, fazer campanhas de desinformação dentro dos Estados Unidos, não somente ali em outros países também, né, mas como a gente está falando dos Estados Unidos, para fazer campanhas de desinformação e também para coletar os dados dos americanos, que esse é um dos pontos que tem chamado mais atenção, como o regime coletaria esses dados. A ByteDance alega que não, esses dados eles são salvos dentro dos Estados Unidos e que eles não são enviados para a China. No entanto, a gente sabe que existe mais de uma legislação da China, inclusive uma foi atualizada, que é a lei de anti-espionagem do Partido Comunista Chinês, que obriga que toda a empresa chinesa ou toda empresa que esteja estabelecida ali dentro da China, que elas precisam dar dados para o Partido Comunista Chinês, se o governo pedir, se o regime pedir. Então, claro, ainda mais a ByteDance, que é uma empresa totalmente conectada com o Partido Comunista Chinês. E como você mesmo comentou, realmente a gente tem ouvido vários relatos de informações que vazaram sobre como realmente esses dados estariam sendo enviados para dentro da China. E vale a gente destacar aqui, inclusive, por exemplo, a gente teve agora o anúncio há pouco tempo atrás. Eu já te passo a palavra de volta, só um instante para ilustrar o que você está falando. Você pode continuar na sequência, mas a gente tem aqui então a matéria, essa é do BuzzFeed, e isso, então, é a matéria investigativa que eu falava, é que eu falava do Fefito e tal. Para quem acompanha, é uma mídia que faz principalmente matérias de fofoca, mas essa aqui, então, é uma reportagem investigativa da matriz americana deles, do BuzzFeed, que repercutiu internacionalmente. Eu resgatei aqui na memória de 2022, mas de que áudio vazado de 80 reuniões internas do TikTok mostrava acesso de dados de usuários dos Estados Unidos na China. Então, que dados de usuários americanos foram repetidamente acessados de dentro da China, e que um auditor externo que o TikTok contratou disse: eu sinto que essas ferramentas têm alguma backdoor, alguma porta traseira, alguma forma de acesso de dados em quase qualquer uma delas. E você falava da Lei de Segurança Nacional, e é isso mesmo. Atualizações, aqui tem uma organização, o China Law Translate, que se dedica a traduzir como é que funciona a regulação chinesa para o inglês e para ocidentais. É afiliado ao Poltsai China Center da Faculdade de Yale, e o que eles estão falando aqui é precisamente uma análise de 2017 e 2021, exatamente o que você falou. A Lei de Segurança Nacional da China obriga as empresas a darem dados para o regime, se o regime pedir, e não tem conversa. Desculpa, Manu, te interromper, só queria trazer um pouco das imagens, da substância do que você estava falando. Pode continuar, por favor. Não, perfeito, Marcos. Até isso é bem relevante, porque às vezes a gente traz algumas informações aqui sobre a China e as pessoas acham que é exagero, porque tem algumas coisas que parecem, inclusive, ficção científica, mas não é. Todas essas coisas, elas realmente, a gente tem provas, tudo isso é muito substanciado. Então, é interessante a gente analisar também e trazer aqui as provas para o público realmente conseguir ver isso. O que eu estava destacando, na verdade, é mesmo a questão do DeepSeek que a gente teve agora, que é essa plataforma de IA que o Partido Comunista Chinês, que é uma empresa chinesa, lançou algum tempo atrás, e eles tinham ali nos termos deles de privacidade do usuário que os dados estavam sendo enviados diretamente para a China, né? Então, realmente, só para a gente também compreender que todas as vezes que a gente utiliza algum tipo de plataforma
que venha, que de alguma forma possa estar ligada com a China, a gente corre o risco de os nossos dados também serem enviados para lá. E, na verdade, essa tem sido uma das preocupações ali dentro do governo americano. Então, agora a gente vai precisar ver realmente se o regime chinês vai voltar atrás com essa questão da venda ou não do TikTok, mas fato é, Donald Trump já disse que se uma empresa americana não possuir a maior parte do TikTok, eles não vão permitir que essa plataforma continue atuando ali dentro dos Estados Unidos. Exato, como a gente já dizia, recapitulando, já é banida em todos os dispositivos do governo e, precisamente, Lei de Segurança Nacional da China. Primeiro que o Partido Comunista Chinês é um acionista minoritário na ByteDance, que é a empresa matriz do TikTok, mas nem entrando nesse mérito, né? A Lei de Segurança Nacional da China pediu, aí não vai ter LGPD do Brasil e não sei o quê. Você consegue imaginar isso? Bate o oficial do Partido Comunista na porta da ByteDance, lá em Shenzhen, Hangzhou, não sei em que cidade é, nesses hubs de tecnologia, bate na porta o oficial do Partido Comunista e fala, manda o dado, e você vai falar o quê? Pô, não dá, né? A LGPD lá no Brasil proíbe. Lá nos Estados Unidos a lei não permite. Vai falar o quê, né? Não vai falar nada. Não, e até vale destacar, Marcos, que na verdade um membro do partido nem precisa ir até lá, porque eles já estão lá. Porque exato, tem célula do partido dentro da China, exatamente, eles têm células do partido, então todos eles já estão ali dentro. Não vai nem demorar para eles receberem a mensagem de que eles precisam. Talvez até eles tenham algum tipo de acesso direto ali. Bom, pois muito bem, então. Muito obrigado, Manu. A gente acabou, então, a gente fica por hoje na nossa cobertura especial. Espero que você tenha gostado dessa transmissão. Hoje o Noticioso grudou com a cobertura especial desse pronunciamento do Trump. Normalmente a gente faz uma live para cada um. Hoje ficou tudo grudado. Antes da gente encerrar, então, vou fazer um convite para você. Pode ficar no ar aí para Manu fazer o convite, que também, né? Vou contar um segredo de marketing para vocês antes da gente encerrar, pessoal. Isso aí não sei se eu vou estar falando alguma bobagem, que eu sou da comunicação no jornalismo, não na publicidade. Mas parece que tem uma estatística que quando é uma mulher que está dando o anúncio, as vendas são maiores. Então a situação é a seguinte. Estou fazendo brincadeira, mas o assunto é sério. Sério, mas alegre. Vamos lá, então. O Shenyun Performing Arts, que é a melhor companhia de dança clássica chinesa do mundo, está vindo para São Paulo e Porto Alegre. Uai, mas não vai ser um negócio de propaganda do regime chinês, muito pelo contrário. Assim como o Epoch Times, o Shenyun Performing Arts foi fundado por sobreviventes do regime comunista chinês. E o trabalho que eles fazem não é para aprofundar o trabalho do regime chinês, mas é o contrário, é um antídoto quando se fala de cultura. Porque aqui a gente quer extrapolar a questão de militância político-partidária e vamos pensar numa perspectiva histórica. Quando uma civilização é arruinada, nem sempre é que todo o povo que estava lá morreu. Não é que de um dia para o outro o povo evaporou. Mas é que aquela cultura, sei lá, pensa no Império Romano, na Grécia Antiga, é que aquela cultura entrou em declínio. O que o Shenyun está fazendo é um trabalho importantíssimo de resgate civilizacional. Dançarinos, músicos, historiadores que pesquisam como era a cultura da China lá atrás e tentam reviver isso aí. Esse espetáculo está vindo para São Paulo e para Porto Alegre. No mundo todo, o Epoch é um parceiro de mídia e aqui no Brasil não é diferente e a gente está promovendo o Shenyun Performing Arts. A produção vai deixar o link bombando aqui no chat ao vivo, disparado, e a gente vai rodar o informativo para você ver. É de arrepiar do que se trata. Para a gente encerrar, então, Manu, convido o pessoal, Shenyun em São Paulo e Porto Alegre. Perfeito, Marcos. Na verdade, eu até vou dar algumas boas razões aqui para quem quiser ir assistir o Shenyun. Primeiramente, o espetáculo, ele é lindo. Ele é lindo. Todas as vezes que eu assisti, eu chorei. É de se emocionar. E não fui só eu. Várias pessoas no auditório estavam chorando, porque o espetáculo é muito emocionante. O segundo ponto. Bom, você que não gosta de comunismo e quer, de alguma forma, combater o comunismo, essa é uma ótima forma, porque eles não somente têm um espetáculo lindo, como eles expõem as atrocidades, as perseguições religiosas da China durante a apresentação. Inclusive, essa companhia ela vem sendo muito perseguida pelo Partido Comunista Chinês, justamente porque eles mostram para as pessoas como era o comunismo, como era a China antes do comunismo, e eles mostram também toda a questão da perseguição religiosa, por isso o partido cada vez mais tem intensificado a sua perseguição contra essa companhia. Então, se você não gosta de comunismo, essa é uma ótima forma de apoiar uma iniciativa que tem promovido uma coisa muito boa. Outro ponto também, se você quiser conhecer eu ou o Marcos, a gente vai estar fazendo a cobertura desse espetáculo, então é uma ótima oportunidade se você quiser nos conhecer pessoalmente. Perfeito, então. Confiram também o trabalho da Manuele no China em Foco, é o canal onde ela está cobrindo China cotidianamente, aí, ou quase. O link também vai estar aqui no chat ao vivo. Quem quiser acompanhar o trabalho da Manu, o China em Foco é outro canal da Epoch Times, só focado na cobertura de China, onde a nossa ilustríssima está apresentando. A gente fica por aqui, então, e a gente vai ver vocês
amanhã às 4 da tarde. Eu, pelo menos, não sei se a Manu vai estar no programa, mas eu vou ver vocês amanhã às 4 da tarde e também em São Paulo, no início de maio, em Porto Alegre, Teatro Bradesco e Teatro da Fiergs. Confira o Shen Yun Performing Arts e a gente se vê até lá. Um espetáculo que realmente importa para cada um de nós. Isso é o que você estava esperando. Shen Yun, uma produção totalmente inédita todos os anos.